Agora eu vou trazer um pouquinho para a realidade do projetista, né? Para quem não sabe, eu sou desenhista industrial, né? Eu me formei em design e tem uma coisa no design que a gente fala que é o seguinte, é você conseguir unir forma e função para criar um bom projeto, né? Lembra, a criatividade vai vir muito nessa coisa, né? Quando a gente cria um projeto, a gente não pode esquecer dessas duas coisas. A gente não pode simplesmente ir para um lado só. A gente simplesmente fazer uma coisa funcional. Aliás, uma curiosidade aqui, quando eu comecei ali, quando eu tinha uns 17, 18 anos, e eu já estava começando a criar os meus projetos, e eu já sabia que eu ia ser designer, né? Eu estava já prestes a entrar na faculdade, tinha uma coisa que me preocupava muito, porque eu só fazia projetos funcionais, né? Eu não tinha encontrado ainda a minha estética, o meu senso de estética, né? Eu simplesmente fazia projetos, eu sempre fui muito mais ligado à função do que à forma, tá? Da forma, que é a beleza, foi vindo depois, tá? Então, eu sempre fui muito ligado à função. E isso no início da minha caminhada me preocupava. Porque que espécie de design que só faz coisa feia? Esquisito, né? Pois é, mas depois que eu fui encontrando o meu caminho, que eu fui tendo as minhas ferramentas para trabalhar, o que são ferramentas? Eu entendendo o que eu gosto, o que eu consigo fazer, qual é a minha linha de trabalho, né? Assim, nessa época eu já gostava de marcenaria, mas eu era aquele cara do faça você mesmo, eu gostava de fazer um pouco de tudo. Então, eu não tinha muita noção ainda do que eu queria. Eu fazia coisa com plástico, com madeira, com metal, com o resto de caixa disso, daquilo. Então, era uma mistureba de coisa e que eu não me entendia ainda. Eu não sabia exatamente como é que ia ser a coisa, né? Como é que eu iria desenvolver a minha criatividade para eu conseguir fazer projetos que, além de funcionais, fossem bonitos. Mas, aos poucos, eu fui entendendo a questão da marcenaria, eu fui, pô, legal, esse negócio aqui é pra mim, eu gosto disso, né? Eu vou nesse lado. E aí a gente vai conhecendo os materiais, a gente vai conhecendo as ferragens, vai ganhando experiência. Claro que fiz faculdade, fiz estágios, né? Desenvolvi projetos, tive os meus clientes e isso tudo vai dando uma bagagem para você que tem uma das coisas não muito afloradas, como eu, no caso a forma, você consiga desenvolver isso, você consiga se achar o seu estilo, se entender, né? Por exemplo, a sala aqui da minha casa, eu fiz esse projeto há uns 10 anos atrás. E não só eu, fiz junto com os meus sócios na época, e a gente gostava muito, sempre, eu gosto muito, acabei de falar, gosto muito desse estilo industrial, né? Do estilo... Enfim, aquela coisa, né, que alguns materiais que pegam muito estilo industrial, é madeira maciça com metal, né, muitas vezes o metal pintado de preto, muitas vezes aquele cimento queimado, tijolo aparente, né, tubulação de metal aparente, né, no ambiente. Então, isso tudo puxa muito o estilo industrial. E é engraçado que na época a gente estava tão ligado nessa pegada, né? E assim, eu vou até confessar para você, eu desenvolvo muito bem um projeto. Agora, um ambiente, quando você tem que combinar vários projetos e trazer um equilíbrio, às vezes, como foi no caso da minha sala, eu sou um pouco over. O que é um pouco over? Eu vou só naquele estilo e fica muito carregado daquele estilo. Então, a minha sala, na minha opinião, ela é linda, maravilhosa, um estilo industrial, super bonita, mas falta alguns detalhes para dar uma leveza nesse estilo industrial, que é um estilo pesado, né? São cores marcantes, enfim, os tons das cores são mais escuros, né? Então, o ambiente fica um pouco mais escurecido, e é legal você dar uma quebrada com cor, com branco, enfim, com texturas mais leves, mais light, certo? Só que como eu não tenho experiência em design de interiores, não estudei isso, e realmente não tenho isso naturalmente dentro de mim, ficou faltando um pouquinho, certo? Então, mas é essa coisa que eu tô te falando, você vai encontrando aos poucos a sua pegada, né? Se você é a pessoa mais da forma e menos da função, né? Você faz projetos mais bonitos do que funcionais, isso aí você vai analisando com o tempo. Poxa, como é que eu vou fazer projetos funcionais?
Qual o projeto que você quer fazer, né? Você primeiro vai de projeto em projeto que você vai se entender aos poucos. Você vai entendendo essas coisas e vai buscando referências. Nada como referência para gente que está um pouco perdido, para gente que não sabe muito o que fazer com aquela coisa naquele momento. Então, quando a gente pega nessa questão da forma e da função, a gente está falando muito do cerne do designer, certo? Do cerne do projetista. E isso, para mim, é uma ótima forma de você usar a sua criatividade, tá?